Bom dia, professor. Bom dia, Leonardo. Você é sempre o primeiro. Isso aí. Agora ninguém nem tá vendo. Oi? O pessoal não tá nem vindo na aula mais, professor. Não tá mesmo, não. Aí vem só você, mais outro e mais outro, né? É porque, na verdade, grande parte dos alunos já passou de ano, não é? Já obteve nota para passar. Além disso, alguns estão preocupados com os exames que vão fazer, Enem, vestibulares, etc., né? E praticamente nós encerramos as atividades avaliativas. Temos apenas mais uma atividade, se liga, né, que eu vou passar hoje, que é uma atividade simples, mas de agora em diante é mais o aluno que quer mesmo tirar dúvidas, fazer exposições, comentários sobre algum assunto e tal, né? Mas vamos aguardar um pouquinho na esperança de que mais colegas apareçam, né? E você gosta de acordar cedo para assistir às aulas? Professor, para assistir a aula, até que eu não sou tão fã, não. Mas desde pequeno eu sempre acordei cedo, sabe? Agora eu tô, tipo, acordando 5 da manhã. Aí pra você ter noção, professor, muito orgulhoso de mim nessa semana, que agora eu comecei a ler um livro que é 1984. E aí, tipo, de 5 a 6 eu leio. Às vezes eu não leio de 5 a 6 porque eu dou uma dormida um pouco, então eu vou fazer outra coisa, mas eu geralmente leio um pouco. E aí, 6 horas eu vou correr. Nossa! Aí eu tomo banho e venho pra cá. Nossa, que animação! Acordar 5 horas para ler. Inclusive, este livro que você está lendo, eu até passei para os meus alunos numa outra escola, que é o 1984, do George Orwell, que é um livro muito importante, né? E é o livro no qual se baseia essa estrutura de vigilância do Big Brother, né? Sim. Muito interessante mesmo. E claro que é um livro também que vai ajudar muito numa redação, em qualquer outro momento da vida, né? Mas aí, para você acordar cedo assim, você precisa dormir cedo. E o meu problema é exatamente dormir cedo. Eu não consigo dormir antes da 1 da manhã, porque como eu trabalho muito, quando eu me deito para dormir, eu ainda estou muito agitado de adrenalina, né? Ontem mesmo foi um dia de muito trabalho, muitas tarefas, e a gente deita na cama e parece que a gente continua com a mente trabalhando. Então, por conta disso, eu, eu tenho dificuldade em dormir cedo. Mas o fato de correr ajuda demais. E quanto mais cedo você acorda, mais você tem a sensação de que o seu dia rende muito, não é? Se você fica Verdade. enrolando na cama até meio-dia, depois parece que o dia fica muito encurtado. Então é bom sim acordar cedo, fazer exercício é muito bom, já que nós ficamos privados de exercício durante muito tempo. Eu mesmo engordei bastante, mas agora voltei a fazer academia. O meu medo é que feche de novo, né? Porque tem aumentado muito o índice de contaminação aqui em Belo Horizonte, né? E de academia você gosta, não? Academia eu não sou muito fã, não, pessoal. O tipo de exercício da academia, sabe, tipo, peso e tal, eu não sou muito fã. Eu faço, antes de correr, eu levanto um pouco de peso, mas é Aham. mais por obrigação, senão eu fico muito fraco. É. E chama os meninos para correr também, eles não são vizinhos, não? O Rafael, o Nem é, Gabriel. pessoa, da sala, ninguém mora aqui perto, não, porque eu moro no Conjunto Ribeiro de Abril, aí o pessoal mora no Tupi, que é, tipo, 5 quilômetros daqui, sabe? Entendi. E
também meus amigos não são muito fã de acordar cedo, não. Ah, não, pouquíssimas pessoas gostam de acordar cedo, assim. Eu gosto de acordar cedo, mas eu gosto de dormir tarde também. Depois da internet, eu sempre dormi muito cedo, porque antes da internet, a partir do momento que eu tive internet em casa, minha vida mudou completamente, passei a dormir mais tarde. Porque eu fui ter internet mesmo com 22 anos, né? Então, até então, não tinha internet em casa e a vida era completamente diferente. Até para se concentrar numa leitura, a gente fica hoje meio com dificuldade, porque o WhatsApp toda hora aparece mensagem, né? As redes sociais são uma tentação para a gente ficar olhando, e aí realmente é um problema. E você havia feito um processo seletivo, né? Acho que é da SpaceX, e você não conseguiu, né? E agora, o que você tem em mente? Professor, ano que vem eu vou fazer cursinho, né, para tentar esse PSEC de novo. E eu vou continuar tentando, sabe? Tipo, Uhum. enquanto der, eu tô tentando. O Enem, a faculdade, não está no seu horizonte, não. Não, professor, não é meu objetivo, não. Ah, tá. Olha, engraçado, porque você é uma pessoa tão assim, culta, né? Mas não gosta, não tem vontade de fazer nenhuma faculdade, não. Olha, eu tenho, tem uma, eu acho que seria interessante eu fazer uma faculdade, porque na SpaceX ela basicamente serve como faculdade, mas eu queria fazer uma faculdade em si, sabe? Tipo, mas não é para, não vai adiantar muito para minha carreira, então acaba que eu Ah, não vejo muita vantagem, sabe? entendi. Com certeza. E chegou então João Vitor, chegou mais um para fazer companhia, João Vitor Neves. Bom dia, João Vitor. Bom dia, professor. Bom, muito bem. O irmão do João Vitor está muito bem, participando muito das aulas, o Arthur Neves. Inclusive, vai ganhar ganhou um prêmio. Vai ganhar a caixa de bombom? Vai, o o Arthur Neves. Só preciso ter tempo para ir comprar. Porque, gente, o professor trabalha demais da conta, porque não é só enquanto dá aula, você precisa preparar a aula, preparar a prova, corrigir prova, pensar em atividades para fazer. Bem, então eu vou passar aqui a atividade para você. Ah, passar não, já passei. A próxima atividade, a última, gente, é a última atividade avaliativa. Quer dizer, sem contar a prova, né, que vocês vão fazer, creio que amanhã, dia 27. Então, a última atividade avaliativa, que é essa atividade se liga, a segunda atividade se liga. Está na postagem, no post, lá na escola web, né? E aí vocês podem aproveitar o tempo para ir fazendo durante a aula. É uma atividade baseada naquele documentário que eu passei, o documentário. Deixa eu até compartilhar a tela aqui para ver se ela está aqui. Baseada no documentário Human, né, sobre a humanidade. Naquele documentário, várias pessoas ao redor do mundo fazem relatos, no caso ali, relatos verídicos, sobre situações marcantes em sua vida. Isso a gente chama de autonarrativa, em que você fala de si próprio. É claro, geralmente o jovem adolescente tem um pouco de receio em se expressar, em contar sobre si próprio, então você tem a oportunidade de inventar, né? De você criar uma situação que não aconteceu. E aí,
assim como naquele documentário, há temas sobre os quais as pessoas falam. Então, você simplesmente deve escolher um desses temas aqui: amizade, família, cura, perdão, inspiração, escola, amor, transformação, sonho, trauma, irmãos, gratidão, milagre, superação, mágoa, esperança, arrependimento, medo, surpresa, emoção. Então, são situações nas quais uma dessas palavras aparece com frequência. Então, a gente pode pensar, só de ver assim essas palavras, a gente já se lembra de uma série de situações. É claro, como vocês são muito novos, vocês têm um legado, né, uma história de vida mais curta, na qual vocês podem, às vezes, não identificar tantas passagens assim, né? Por exemplo, emoção. Uma situação que me provocou emoção boba foi quando eu aprendi a andar de bicicleta, porque eu não conseguia aprender a andar, tentava e não aprendi. Aí, com 12 anos, eu estava tentando e, de repente, saí andando de bicicleta. E aí eu fiquei muito emocionado, quer dizer, emocionado é que eu digo, não é chorei, não, mas a gente fica alegre, emocionado, né, com aquela situação. Porque todo menino gosta de andar de bicicleta, não é? Mas hoje em dia eu não ando mais, claro, mas foi uma emoção ter aprendido a andar de bicicleta. Outra situação de emoção também, nessa mesma época, lá pelos 11, 12 anos, foi quando se deu a chegada da luz elétrica onde eu morava. Até então nós não tínhamos luz elétrica, então imagino que é viver sem luz elétrica. E aí os postes foram chegando, eles foram, os trabalhadores lá da prefeitura foram instalando os postes, e aí ligou-se a luz, num belo dia, e eu me lembro que foi muito marcante para todas as pessoas do bairro, a chegada da luz elétrica, e aí você finalmente liga a televisão, liga a geladeira, né? Fizemos festa, foi muito, foi muito curioso isso. Isso lá pelos anos de 1996. E aí você pode se lembrar de tantas situações, escola, né? É na escola que nós temos as nossas primeiras relações de amizade, né? Algumas dessas amizades vão perdurar por toda a vida. E geralmente as amizades de escola são as mais duradouras. É muito curioso, porque depois na faculdade você faz amizade também, mas as pessoas já estão com muito foco na profissão. Então elas não têm tanta abertura para ficar conversando, trocando ideia. É porque o ritmo de estudo na faculdade é muito pesado, né? Então é na escola que você faz realmente os laços de amizade que muitas vezes vão perdurar para a vida toda, né? E aí você tem uma série de outras situações, outros sentimentos sobre os quais você pode falar ou inventar a partir de uma situação específica. Então basta escrever um parágrafo, não tem necessidade de ser um texto longo, né, no qual você faz essa autonarrativa. E é muito curioso porque as pessoas, em geral, têm resistência em falar de si próprias, mas é um exercício muito interessante, é terapêutico, inclusive, você se expressar, você narrar, contar algo. Então, podem começar a fazer. Vale 2 pontos.
Para quem chegou agora, essa é a atividade avaliativa do Se Liga, a última atividade avaliativa que nós faremos neste ano. Essa atividade está lá na escola web, nos posts.
Professor, para te mandar pelo e-mail? Isso. Já terminou, Leonardo? Já. Você escolheu qual tema? Eu contei que eu fui assaltado, professor. Ah, e é verdade, aconteceu isso mesmo, Leonardo? Aconteceu. Já faz muito tempo? Foi no primeiro ano, eu acho. Não lembro se foi no primeiro. Nossa, comigo aconteceu diferente. Eu estava com meu amigo no final da aula, né? A gente estudava à noite na faculdade e a gente estava conversando numa esquina. E aí vieram 5 assaltantes, né? E aí nós estávamos sentados, eles cercaram a gente e eu nunca fui de usar relógio, não uso joia, pulseira, essas coisas não. Mas eu estava com dinheiro dentro da mochila, eu estava com o celular, mas não estava com ele na mão, nunca, também não tinha esse hábito. E aí, os assaltantes, todos eles assaltaram meu amigo, roubaram tudo dele, até os tênis, ele ficou sem nada, e eles nem olharam para mim. Eu me senti discriminado, né? Mas é um racismo até, me sentir assim. Porque eu tinha dinheiro também, eu tinha coisas, mas eles nem olharam para mim. Levaram tudo do meu amigo e, e é engraçado que ele não queria entregar as coisas e eu falava, entrega, Daniel, entrega. Aí depois que eles foram embora, ele falou, porque não é seu, por isso que você estava mandando entregar. Mas aí foi, coitado, eu fiquei com dó dele depois, levaram tudinho dele. Mas veja, quer dizer, eu falei racismo, mas não deixa de ter algum sentido. Ele era branquinho, assim, existe uma certa ideia de que aquela pessoa tem posses, né? E eu fui ileso. E essa foi a única situação também em que eu me vi diante de um assalto, né? Embora eu próprio não tenha sido assaltado. Não, professor, é que você é mais forte, assim, os caras olhou e já ficou com medo, né? Aí falou, Isso não, dá vou... medo de assaltar. Engraçado. Não, na época não era, o Eric. Eu era magrinho na época, né? Eu É engordei franzino? muito. Eu pesava 58 quilos, né? Nossa. Eu era esquelético. É porque, na verdade, existe um preconceito no sentido de que aquela pessoa é afrodescendente, ela não tem nada, né, para a gente roubar. E existe também uma certa, entre aspas, solidariedade. Dá um exemplo. Quando eu me mudei para Belo Horizonte, estava havendo uma onda de assaltos dentro de ônibus, né? É o ônibus que vem do Belvedere, daquela região. E os assaltantes só assaltavam pessoas brancas, né? Pessoas afro-brasileiras, eles não assaltavam. Era uma espécie de, como é que eu vou dizer? Seria até estranho falar uma questão de honra, mas era algo que eles tinham entre si, né? De não assaltar pessoas, é porque eles entendem que essas pessoas são como eles, digamos assim. Então é uma situação bem curiosa. Felizmente já passou, não sei se vocês viram, eles assaltavam o ônibus, paravam o ônibus, e aí descia todo mundo. Isso foi que por volta de 2014, 2015, acontecia muito isso. Então, e é engraçado que, Assaltaram dentro de ônibus também, professor. nossa, gente, mas também a pessoa fica, primeiro, andar na rua assim, não dá. A pessoa fica andando assim pro celular. Ou então, com aquele fone daquele tamanho, o fone às vezes é maior do que a cabeça. Aquilo chama atenção, né? A pessoa que quer roubar, ela vai ficar atenta a essas pessoas que estão andando com fone, ouvindo música e fazendo caminhada, né? Eric Henrique anda desse jeito, professor. Pois é, não é desse jeito, mas ele é forte, né? Eles vão pensar 2 vezes em assaltá-lo, mas é preciso tomar cuidado, não dá bobeira assim com fone, cantando música, né? Andando na rua e cantando música, ouvindo fone.
não dá para fazer isso, não. Então, essa situação de assalto foi inusitada para mim, né? Nunca tive isso, não. Mas eu já tive amigos meus que foram assaltados, Leonardo. Eu me lembro que uma amiga minha foi assaltada em duas situações diferentes. Tudo isso, nós morávamos num lugar, a gente morava junto, onde há muitos assaltos ali na Pampulha. Numa ocasião, ela foi assaltada por um homem. Na verdade, são mendigos, muitos mendigos que moravam ali. Ela foi assaltada por um mendigo e ele, não contente em assaltá-la, ele obrigou ela a beijar na boca dele, dar um beijo na boca de despedida, né? Eu me lembro que ela chegou em casa irritadíssima, né? Com o fato de ter sido assaltada e, além disso, ter que beijar o assaltante. Olha que horror. E numa outra situação, no mesmo lugar, geralmente em ponto de ônibus, eles gostam de assaltar, ela foi assaltada por uma mulher e como o ponto de ônibus estava cheio de gente, para ninguém perceber, a mulher exigiu que ela conversasse com ela. Então, depois de ser assaltada, ela teve que ficar batendo papo com a assaltante, conversando sobre a vida, né, a família, como é que está. Então, ela ficou irritadíssima também, porque ela tinha ódio daquela mulher, e a mulher falou, se você não conversar comigo, eu estou com um canivete aqui, eu vou te matar. Gente, são situações muito tristes, né? A gente acha até graça, mas não tem motivo. Professor, aquele Sim. trabalho de paródia de ontem, Hum. ele era Liga também? Da briga? Do Se Liga. Isso. É porque são 4 pontos. Entendi. Eu acho que a sensação que a pessoa tem quando é assaltada é revolta, né? Primeiramente, ela tem um medo, né? Um susto e uma sensação de revolta, talvez. Demais, professor. Ruimzão. Não é? Fiquei bolado que o cara era do meu tamanho, professor. Comigo aconteceram duas situações. Aliás, aconteceram duas situações inusitadas. Como eu vim do interior, e além de ser do interior, eu sou muito lerdo, eu não estava acostumado com a vida em Belo Horizonte. Então, eu sempre tive mania de andar com a carteira na mão. Assim. Aí, um dia, eu estava andando com a carteira na mão, e com a mão para o lado de fora, né, da calçada. Aí, alguém agarrou na minha mão, assim, um cara de bicicleta, e falou assim, você abre o olho, se eu quisesse te roubar, te roubava aqui agora. Não anda com a carteira assim, não. Eu achei, né, engraçado aquilo. Aí foi até bom esse toque dele, mas ele pegou no meu braço com força assim. Se ele quisesse roubar a carteira, ele roubaria facilmente, né? E numa outra situação, foi no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro existe um lugar, é como se fosse aquela 25 de março em São Paulo, mas é no Rio de Janeiro, é muito mais cheio, mas muito cheio de gente mesmo, né? E eu entrei numa loja, a loja estava lotada de gente também. Eu entrei essas lojas que você compra muita coisa avulsa assim. E aí eu deixei minha carteira em cima do balcão. Esqueci a carteira em cima do balcão e fui lá olhar as coisas. Aí veio uma pessoa, era um ladrão, e veio falar comigo assim: ou você pega a carteira que você deixou em cima do balcão, ou eu vou lá e pego. Te dou 1 minuto para você lá pegar. Eu fui e peguei. Olha para você ver que coisa. Acho que eu não sei se é sorte, o que é.
ou se eles vão com a minha cara. E nesse dia eu estava com bastante dinheiro na carteira, porque era tudo que eu tinha, né? Eu estava no Rio de Janeiro em passeio. Deu sorte, hein, professor? Várias vezes. Foram poucas vezes, não. Acho que eles me viram com cara de coitado, né? Coitado, aquele menino bobo. Gente, hoje não sei por quê, o tempo não está rodando aqui na minha aula. Essa aula não Bom acabaria dia, professor. Bom É para dia. enviar essa atividade no e-mail. Isso, no meu e-mail. Essa aula acabaria às 8h10, não é? Eu acho que é, professor. Pois é, nem apareceu aqui ainda o tempo contando. Então eu vou encerrar, porque se começou às 7h30, né, acaba 8h10, né? 40 minutos de aula. Então, na outra aula que temos hoje, a gente termina o exercício e a gente corrige. Então, até mais tarde. Tchau, pessoal. Falou, professor. Tchau. Tchau.